Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Sábado, muito calor aqui Na verdade não muito calor, mas calor moderado aqui, tranquilo aqui na minha cidade. Resolvi gravar mais um vídeo para conversar com vocês sobre um tema que ontem na hora do almoço eu tive uma ideia para gravar mais um vídeo aqui. O bom é que sempre a gente vai tendo ideias, né, ao longo dos dias. Tava meio sem ideia nesses dias. E ontem teve uma ideia que eu tive, eu pensei, uma reflexão que vai valer a pena. E pode ser que o vídeo fique um pouco longo, só peço paciência para vocês que eu acho que é um tema interessante. Também peço desculpas ainda que eu não tenho ainda um equipamento assim de ponta para gravação. Na verdade eu já arranjei um microfone, eu preciso só arranjar agora uma webcam. Porque daí essa webcam ela fica compatível com o microfone, sabe? Por enquanto não dá para usar o microfone com o celular, não é compatível. Mas assim, semana que vem eu já vou ver uma webcam, não só para o canal, mas para minhas aulas remotas, né, para o meu emprego. E a qualidade dos vídeos vai melhorar bastante, vocês vão ver. Só peço um pouco mais de paciência, que logo vai ter novidades por aqui. Então, o título do vídeo aí, Marcados a Ferro e Fogo, é um título assim. O que você já vem na cabeça quando escuta ou você lê alguma coisa desse tipo? Quando se marca numa coisa a ferro e fogo? Seria marcar alguma coisa para a vida toda, né? Para sempre. Para, assim, quando a gente vê muito em filme ou assim, o gado sendo marcado, né? O dono marca ele com aquele molde, né, de ferro no corpo do bicho. Aí fica aquela marcação para sempre. E eu fiz aqui, estou fazendo uma analogia com um caso aqui, uma reflexão de ontem. Ainda naquele meio tema do perdão que a gente falou, que eu conversei com vocês uns dias passados, que teve comentários do vídeo e tal. E então esse vídeo aqui é para tipo uma continuação, né? De três pessoas, eu quero te falar de três pessoas nesse vídeo. Três pessoas que tiveram suas vidas, numa metáfora aí, né, marcadas a ferro e fogo. E são três pessoas diferentes. Eu vou comentar cada um de vocês, porque eu estou usando esses exemplos aqui. A primeira pessoa, vou comentar sobre o jornalista Boris Casoy. A segunda pessoa, vou comentar, vocês vão ver que não tem nada a ver uma com a outra. A segunda é Mark Chapman. Esse foi o assassino de John Lennon. E a terceira pessoa é o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. São três pessoas bem diferentes uma da outra. Mas o que elas podem ter em comum? Elas foram marcadas a ferro e fogo. Como assim? Vou explicar. Vocês devem já ter ouvido falar de uma expressão que começou, se eu não me engano, ano passado, ou talvez retrasado, mas ganhou muita força esse ano. A expressão é a seguinte: cultura do cancelamento. Então, o que é isso? Se alguém lança uma opinião polêmica na internet, na verdade, na internet, né, nas redes sociais, ou
ou alguém faz um vídeo captando que aquela pessoa falou alguma opinião polêmica, essa pessoa joga um vídeo dela na internet e muita gente, já que é polêmica, cancela ela, cancela essa pessoa. O que é isso? Essa pessoa não é mais... Eles deixam de acompanhar essa pessoa, não passam a seguir mais as opiniões, tentam ignorá-la e tal. Isso aí tá muito em voga, né? Esse negócio de cultura do cancelamento. E é uma cultura do cancelamento retrógrada também. Serve para coisas que assim já estão assim há muito tempo, já estão marcados na história. Não é só recente. Teve 2 casos que eu lembro aqui, que é do filme Space Jam, um filme que mistura atores reais com desenho. Naquele filme tem um gambá chamado Pepe, é um gambá francês, que ele sempre está investindo na gatinha, agarrando para beijar, assim, é o jeito dele, né? E recentemente esse gambá foi cancelado por internautas aí, né? Por um grande público, que ele simbolizaria a cultura do estupro, no caso. Outro personagem é o Ligeirinho, que é um ratinho, que tem um sombreiro assim, aquele chapéu mexicano. Ele fala com trejeitos assim, espanhóis. E também cancelado, porque isso aí é uma forma de degradar os mexicanos, segundo os canceladores. E eu falei 2, mas eu lembrei de mais um agora, que é o do filme E o Vento Levou. Também é um filme aí que estava no catálogo da Amazon Prime, se não me engano. E muita gente associou esse filme, cancelou esse filme porque faz ali uma ode, romantiza o período da escravidão no século XIX nos Estados Unidos, que é uma bobagem, né? O filme ali retrata um período histórico, que é a Guerra Civil Americana, que é uma guerra que foi um período, essa guerra eclodiu justamente para acabar com a escravidão no país. Mas ali em nenhum momento, né, romantiza, ali contextualiza o que estava acontecendo na época, a escravidão, que felizmente acabou, né? A guerra ali, com a vitória da União, acabou a guerra, a escravidão. Embora depois os Estados Unidos tiveram outros problemas, principalmente nos Estados do Sul, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Já vai ficar longo esse aqui. Mas voltando àquelas 3 pessoas que eu falei, só para contextualizar, vou falar de cada caso aqui. Por que elas estão marcadas a ferro e fogo? Primeiro caso do Boris Casoy. Boris Casoy ele está vivo ainda, não. Boris Casoy, ele é um jornalista que já, se não me engano, já está na faixa aí dos 80 anos. Eu vou até pesquisar aqui para vocês. Ele está com... ele é um jornalista, já tem isso, ele está com 80 anos, exatamente isso. Está com 80 anos. E trabalhou em vários veículos aí, trabalhou, se não me engano, na Folha de São Paulo, muitos anos, onde tinha um cargo alto lá. E depois ele foi contratado no final dos anos 80 pelo SBT. Silvio Santos queria assim, fazer um jornalismo de qualidade, e lançar uma modalidade que não estava tão em voga no jornalismo brasileiro, que é o jornalista âncora, que é aquele jornalista que dá a notícia e comenta também, dá a opinião dele da notícia. Pois bem, eu lembro quando eu era criança, eu assistia, na verdade o jornal dele chamava TJ Brasil, era ali por volta
volta das 7 horas da noite, antes do Jornal Nacional. Não competia com o Jornal Nacional, eram faixas diferentes. E era uma novidade, as pessoas gostavam, dava sempre opinião e tinha um bordão que ele falava: isso é uma vergonha. Para alguma notícia assim que escandalizava, né, os brasileiros. Casos de corrupção que, né, que sempre, né, existiram desde 1500. Né? O programa dele atingiu o auge em 92, porque naquela época do impeachment do presidente Collor, a Rede Globo lá com os apresentadores do Jornal Nacional, que se limitavam a só dar a notícia, aquele formato engessado, que não saía nada daquilo lá. Hoje, tipo, William Bonner tem um pouco mais de liberdade, eles comentam, mas ainda é uma coisa discreta. Boris Casoy não, naquela época do impeachment do Collor, ele foi bem, falava, né, preciso passar o Brasil a limpo, foi assim, um grande crítico e ganhou muito ibope naquela época o SBT. Era um jornalista que não era tipo sensacionalista, mas ele assim representava assim os anseios, né, da população. Que elas queriam ouvir mesmo de um jornalista. E ficou muitos anos no SBT. Depois ele foi para Record, ficou também muitos anos. Daí ele foi para Bandeirantes. Aí que aconteceu uma nódoa, né? Uma mancha na carreira dele. Se eu não me engano, em 31 de dezembro de 2009, acho que esse foi o ano, ele estava ali apresentando, começou, né, o Jornal da Band, acho que é o horário das 7 horas também. Antes de começar o jornal, foi lidas as notícias que iam ser dadas. E antes de começar, apareceu assim um grupo de garis, lixeiros, né? Dando uma mensagem de Feliz Ano Novo, que o jornal foi em 31 de dezembro de 2009, então já se felicitando pelo ano que iria chegar, né, 2010. Daí apareceu nessa mensagem desses garis, desejando Feliz Ano Novo, né? E daí cortou, né, a imagem e o Boris Casoy falou em off, quase imperceptível, para uma outra pessoa ali. Falou assim, até peço agora desculpas pela minha audiência, porque eu acho que tem até criança inscrita aqui no meu canal, então eu peço desculpas, né, pelo que ele falou. Ele falou assim: que merda, 2 lixeiros no alto das suas vassouras, que merda. Falou alguma coisa assim, depreciando, né, os garis. E aquilo foi uma polêmica muito grande. Foi numa época que não existia esse vocabulário, cultura do cancelamento, mas a internet já estava todo vapor no Brasil. E as notícias corriam rápido e poucas horas depois já estava a internet só falando daquilo. Né? Se fosse na década de 90, poderia demorar muito para chegar às pessoas aquilo, e se chegasse, né? Mas chegou. E deu uma polêmica aquilo, e no dia seguinte o Boris Casoy pediu desculpa por aquilo, logo no começo do jornal, mas não ficou, não deu assim, a gente não engoliu aquilo, né? E no caso aí ele teve que pagar aí um valor, não sei em que ano, e já pagou, já acabou até a sentença dele, já acabou há muitos anos, inclusive, já foi resolvido isso. E depois o Boris continuou trabalhando no jornal da Band, depois ele foi para a Rede TV, também ficou alguns anos. Daí teve a pandemia, como ele era do grupo de risco, ele foi para casa e fez o jornal da casa dele, mas também ele não trabalha mais na Rede TV. Agora ele tem um canal no YouTube. Agora ele virou youtuber, que nem eu, assim. Só que o canal dele também tem mais audiência. Um pouco mais que acho que tem 50 mil inscritos, se eu não me engano, dele. Mas tá lá, tá. Eu
até entrei no canal dele hoje, vi um pequeno vídeo de 2 minutos, gostei. Só que é o seguinte, então, Boris Casoy, ele se diz muito arrependido do que aconteceu, pediu desculpa. Ao longo dos anos ele afirmou isso em entrevistas, sempre o pessoal lembra ele disso. Então ele foi marcado a ferro e fogo por isso, né? As pessoas, infelizmente, eu digo infelizmente porque é da nossa cultura, né? A gente diz que perdoa, mas não esquece. A gente não age assim como Deus agiria com os nossos pecados, né? Que ele realmente ele esquece, ele perdoa e esquece. A gente perdoa, mas não esquece. Porque a gente tem o hábito, né, de quando briga com alguém, depois se perdoa, mas quando briga de novo, a pessoa desenterra aquele imbróglio do passado, né? E infelizmente eu acho isso, né? Vai ficar uma mancha para ele. Eu acho que deveria, né, já ser perdoado já. As pessoas deveriam já, assim, dar mais uma chance a ele, perdoar, inscrever no canal dele, um canal que eu achei interessante. E marcar mais, né, a ferro e fogo. Se a pessoa se arrepende, né, do que faz, ela merece, né, mais uma chance. Agora o segundo caso, o Mark Chapman. Mark Chapman, ele é ele era, né, tá vivo ainda. Ele era assim um grande fã dos Beatles e americano, morava no Havaí, e foi até Nova York para se encontrar com John Lennon. Ele tinha um LP do carreira solo do John Lennon. John Lennon morava já há alguns anos em Nova York. E a última foto em vida de John Lennon está justamente ele assinando, dando um autógrafo na capa do disco do Chapman. E alguns minutos depois ele tira um revólver e dá vários tiros, né? John Lennon assim na porta do edifício da Cota, que ele morava. Edifício da Cota. Então ele caiu, né? Tombou, morreu ali mesmo, na rua. Ficou ali esperando a polícia chegar, não resistiu à prisão. Claro, né? Causou uma comoção no mundo inteiro aquilo lá, imagina. E já começou a cumprir a pena dele. O estado de Nova York é um estado que aconteceu o crime. Cada estado americano tem sua legislação. O estado de Nova York ele tem pena de morte. Na verdade tinha, né? Até 2007. Mas, segundo a justiça, ele pode, um preso, né? Isso vale para todos os estados dos Estados Unidos que tem pena de morte. Existe a prerrogativa de ou aplicar a pena de morte ou prisão perpétua. No caso, se não me engano, o último de pena de morte nos Estados Unidos, no estado de Nova York, foi na década de 60. E então Chapman ele pegou perpétua. Começou a cumprir em 80 mesmo, lá a justiça é mais rápida, né, para julgar. E foi indo. E no ano de 2000 ele teve direito a condicional, a pedir audiência para liberdade condicional. Pediu. Foi negado. E quando você adquire esse direito, a cada 2 anos você pode renovar o pedido. E ele foi lá em 2002, em 2004, em 2006, 2008, foi indo, né? Sempre negado. Em 2010, um pouco antes da audiência dele, a própria Yoko Ono chegou a escrever para os órgãos competentes que você se sentia segura com ele nas ruas, né? E foi indo. E sempre, a cada 2 anos ele tenta. A próxima audiência vai ser ano que vem. Agora não sei, né, se... Eu acho que vão negar de novo.
E tem muita, eu já escutei por aí que isso a justiça faz para o próprio bem dele, para a proteção dele. E se ele colocar o pé para fora, ele está morto. Tem muita gente ainda que tem muito ressentimento com ele. Na própria prisão ele fica numa ala meio separada até hoje. Então o Chapman ele disse já em entrevistas que se arrependeu do que fez e ele se conforma com a situação dele. Ele fala que se tiver que morrer ali na prisão, ele compreende isso. E disse que se tornou um cristão e se arrependeu disso. Mas também foi marcado a ferro e fogo pela sociedade. É mais um caso. Agora o outro caso que eu vou falar, que é o do apóstolo Pedro. Por que será que ele está na lista com duas pessoas também que não tem nada a ver, né? Mas foi meio que de propósito que eu peguei esses casos distintos, provar que nesse caso também ele foi marcado a ferro e fogo, mas ele foi marcado a ferro e fogo por ele mesmo. Pois é. Ele foi um grande discípulo de Cristo, né? Estava ali com o mestre o tempo todo. Cristo disse que ele o negaria 3 vezes antes da crucificação de Cristo. E Pedro falou assim: eu vou, Senhor, para onde o Senhor for, eu te seguirei a qualquer lugar. Jesus falou: Pedro, você me negará 3 vezes. E realmente, no julgamento de Jesus antes da crucificação, umas pessoas chegaram para Pedro e falaram: olha, não era você que andava com Jesus? E Pedro falou: não, não. Daí apareceu uma outra: não era você? Daí ele falou: não, não. Daí falou de novo e cumpriu o sinal que Jesus falou. Só que é interessante que Jesus, ele lançou um olhar para Pedro depois disso aí. Só que o olhar de Jesus não era um olhar do tipo: tá vendo? Eu falei para você que você ia me trair, que você não vale nada, Pedro. Não. Foi um olhar de muita ternura. Foi um olhar do tipo: eu sei que você ia fazer, Pedro, eu sei que você ia fazer isso, mas não se preocupe, Pedro. Eu te amo mesmo assim, Pedro. Não se preocupe. Sabia que você ia cair. E depois Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos. E é com Pedro também. Os dois conversaram muito e Pedro de novo ele pediu perdão a Cristo. Jesus o perdoou. E quando Jesus perdoa, a gente sabe, ele esquece. Jesus é Deus e ele esquece. Só que interessante que Pedro foi marcado a ferro e fogo por ele mesmo. Porque, segundo um livro que eu li, da escritora Ellen White, Atos dos Apóstolos, tem um trecho assim que eu achei muito triste. Diz assim: Jesus perdoou a Pedro, mas Pedro nunca se perdoou pelo que ele fez. Pedro se tornou um grande apóstolo depois que Jesus subiu aos céus. Ele já era um grande apóstolo, se tornou muito grande. Ele fazia grandes pregações, se convertiam aí milhares de pessoas, e ele fazia milagres, né? Ele fez alguns milagres registrados no livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, que Jesus deu esse poder a ele e aos apóstolos também. E o que aconteceu? Pedro, como muitos apóstolos, ele foi martirizado. O que seria isso? Ele não morreu de morte natural. Aconteceu que mais para frente ele acabou tendo uma pena de morte, e a pena dele foi a mesma que Cristo, foi crucificação. Só que se lembra que eu falei que ele nunca se perdoou? Então ele pediu para quem fosse aplicar a pena que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, olha só.
Por que isso? Porque ele não considerava-se digno de morrer como Jesus. Por isso. Então ele também se marcou a ferro e fogo. Mas assim, ele mesmo, né? Foi uma situação de uma alta penitência que ele fez a vida inteira. Ele não teve assim uma vida. Foi uma vida que ele se redimiu, né? Depois que ele negou a Cristo. Se tornou, né, um grande apóstolo, mas ele nunca se perdoou por isso. Ele morreu com essa culpa. Pedro foi salvo, né? Ele tá aguardando, né, o grande dia glorioso da segunda vinda de Cristo. Mas ele sempre teve essa culpa com ele. E daí é triste, né, uma coisa dessa. E triste esses casos de pessoas que são marcadas, né, por outros. Como eu falei nos dois outros casos. Mark Chapman pode ser salvo? Pode. Porque as escrituras já falam, se você confessar o seu pecado e se arrepender, Deus perdoa e esquece. É bem possível que ele tenha realmente do fundo do coração. Eu não conheço o Mark Chapman, né? Por isso que eu não posso dar certeza absoluta dele. Pode ser que seja realmente ele tenha na prisão passado por médicos, que é uma pessoa perturbada ali no momento que ele fez aquilo, né? Sei que ele tenha realmente foi num ato de sanidade que ele pediu esse perdão e está com a cabeça no lugar hoje. É bem possível. O céu, já me falaram isso uma vez, será um lugar cheio de surpresas. Por quê? Porque muitas pessoas que você pensa que vão perder a salvação, estão condenadas, vão estar lá no céu. Pessoas que se arrependeram depois. Um exemplo disso é o rei Manassés. O rei Manassés, ele foi um rei que durante muito tempo ele foi um rei muito cruel e mandou serrar ao meio o profeta Isaías, do livro de Isaías da Bíblia. Foi um grande profeta, um homem de Deus, mas caiu Manassés, causou-lhe uma pena de morte serrando ao meio. Mas Manassés também com o tempo se arrependeu e se converteu. Imagina a surpresa para Isaías lá no céu quando for ver Manassés. Imagina isso. Ele vai olhar, Manassés, você por aqui? Isaías, eu me converti. E lá no céu não vai ser um lugar do tipo que uma pessoa vai ficar com rancor, raiva, do tipo Isaías fala, mas Senhor, ele me cerrou, ele fez... Não. Isaías vai saber por que ele vai estar lá, Manassés, porque ele se converteu, ele se arrependeu. O céu não vai ser um lugar de acusações. Portanto, por exemplo, se o Boris Casoy realmente se arrependeu, né, do comentário que fez e tal, lá no céu jamais, nunca vão lembrar do episódio dos garis para ele. Nunca. Vão tratar ele com o maior respeito e aquela nódoa vai desaparecer para sempre. Lá aquela marcação ferro e fogo vai desaparecer. Chapman também, né? Ninguém vai, se ele se arrependeu profundamente, nunca nunca vão assim, olha o assassino de John Lennon lá, não vão. Vão tratar ele também com muito carinho e amor por lá. Pedro também vai esquecer toda essa culpa quando estiver com o mestre novamente, né? Então é importante, eu acho que a gente tem que ter essa cultura de não marcar a ferro e fogo as pessoas, se elas se arrependeram. E eu quero acreditar em todos, pelo menos nos dois primeiros. Pedro, eu sei que um outro caso, né, que ele morreu salvo mesmo. Ele morreu, que a gente sabe que certeza que ele está salvo. O Boris e o Chapman não tenho tanta certeza, mas eu quero crer que sim. Mas desde já, eu
quero crer que eles se arrependeram e em breve eles estarão também naquele dia glorioso. Então, essa é a mensagem de hoje, que possamos perdoar os outros e não ficar marcando para sempre, né? Vamos dar outra chance a essas pessoas, né? Vamos conhecerem melhores e praticar o bom cristianismo. Se nós quisermos ser cidadãos dos céus, nós temos que deixar essas práticas de lado, né? Então é isso. Bom sábado a todos. Curtam e compartilhem o vídeo se gostarem, certo? Até a próxima, então.